Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o HELP, né, o programa de rescalonamento do pagamento dos débitos do âmbito do Simples Nacional, que vai incidir tanto as empresas do Simples Nacional quanto o MEI, que é o microempreendedor individual. A ideia do vídeo é falar de uma forma rápida e demonstrar a planilha que eu vou estar disponibilizando gratuitamente aí para vocês. Esperem aí até o final do vídeo e o link aí para download da planilha está aí na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Essa forma de parcelamento especial do Simples Nacional, ele tem algumas modalidades. No total são o total aí de 6 modalidades, no qual vai se adaptar aí o total dos débitos da sua empresa ou os débitos dos seus clientes, né? Claro que estão enquadrados no Simples Nacional ou no microempreendedor individual. A base para você escolher a modalidade desse parcelamento, você vai ter que comparar, você vai ter que fazer um cálculo. Para você não fazer o cálculo, estou disponibilizando a planilha gratuitamente. Se você gostar da planilha, também eu vou deixar o link do meu Pix para quem quiser fazer uma doação e já contribuir demais para a continuidade aqui do projeto e trazer novas planilhas para vocês. Bom, a ideia, a princípio, vocês vão ter que levantar o seguinte: o faturamento de 2019, o faturamento bruto, mas apenas do intervalo do período de março a dezembro. E de 2020 vocês vão fazer a mesma coisa, vão pegar aqui o intervalo do faturamento bruto total de março a dezembro de 2020. Vocês vão fazer um comparativo do faturamento bruto total desse intervalo aqui de 2019 comparando com 2020. Se houve redução ou se houve aumento. Se houve redução desse faturamento, então você vai ser mais favorecido, você ou a empresa do seu cliente vai ser mais favorecido aqui nas modalidades que a gente vai falar agora. A primeira modalidade é a redução da receita bruta. Então, se não houve redução da sua receita bruta comparado de 2019 a 2020, ou seja, se não houve redução do faturamento bruto em 2020 em relação a 2019, então você vai entrar aqui na primeira modalidade. Vai ter um valor de entrada. O valor de entrada, ele vai pegar o total dos seus débitos. Ele vai pegar 12% do total dos seus débitos e vai fazer a entrada aí do seu parcelamento, e ele vai parcelar essa entrada em até 8 parcelas. Lembrando que você não vai selecionar, você não vai escolher a quantidade de parcelas da entrada. O sistema vai fazer isso automaticamente, calculando aí parcelas mínimas de R$300 para Simples Nacional e R$50 para empresas do MEI. Agora, se a empresa que você está fazendo o parcelamento aí, teve uma redução de 15% em 2020 em relação a 2019, você vai dar uma entrada um pouquinho abaixo, ou seja, com um percentual aí de 10% do total dos seus débitos. Lembrando que ele pode parcelar, lembrando da regra da parcela mínima de R$350. E uma redução, eu não falei aqui da modalidade 1, ele vai ter uma redução dos juros e multa do total dos seus débitos de 65%. Ele vai perdoar aí 65% total dos juros e multa. Na modalidade 2, ele vai perdoar aí 70%. Se a sua empresa teve uma redução do faturamento de 30%, você vai ter que dar uma entrada parcelada, claro, respeitando a parcela de R$300, a quantidade de parcelas, de 7,5%. Então ele vai reduzindo aqui o valor da entrada e aumentando aqui o percentual da redução de multas e juros, que aqui na modalidade 3 já foi para 75%. A modalidade 4, a empresa precisa ter uma redução de faturamento de 45%, a entrada reduz para 5% total dos débitos e 80% da redução de multa de juros do saldo remanescente.
E aqui a gente tem a modalidade 5, tem que ter uma redução de 60% do faturamento. O valor da entrada também reduz para 2,5% e uma redução dos juros e multa de 85%. A modalidade 6 vai ter que ter uma redução de 80% do faturamento bruto de 2020 em relação a 2019. Vai ter que dar uma entrada de 1% e o restante e uma redução dos juros e multa de 90%. Então, vai ser necessário fazer esse cálculo aqui, fazendo um comparativo do faturamento de 2019 em relação a 2020. Se houve uma redução desse faturamento, você vai verificar aqui em qual modalidade vai se enquadrar e qual vai ser a forma que vai ser parcelado os seus débitos. Bom, aqui a gente tem um saldo remanescente. O saldo remanescente é o saldo total menos a entrada. O saldo remanescente ele pode ser parcelado em até 180 vezes, respeitando a parcela mínima de R$300 novamente para a Simples Nacional e R$50 para o MEI. E a primeira parcela vai ser paga em janeiro de 2023, com alguns ajustes que vão ter aqui da primeira à 12ª parcela, um ajuste de 0,4%. Da 13ª à 24ª, um ajuste de 0,5%. Da 25ª à 36ª, de 0,6%. Da 37ª em diante, prestação em diante, percentual correspondente ao saldo remanescente da dívida consolidada com redução dividido pelo número de prestações limitada ao máximo de 144 parcelas, ou seja, não vai ter redução, não vai ter esse ajuste aqui, vão ser parcelas sem esse ajuste. Então, a partir da 37ª parcela não vai ter esse ajuste percentual, ou seja, não vai aumentar o número das suas parcelas, ou seja, vai ser a parcelas limitadas até 144 parcelas, lembrando que o valor mínimo de cada parcela é R$300 para Simples Nacional e R$50 para MEI. Então, a partir da 37ª parcela vai ser o valor já líquido das parcelas, sem juros e multa e sem esse ajuste que vai ter da primeira até a 37ª, até a 36ª parcela. E aqui tem outra regrinha para confirmar. O valor mínimo para a parcela vai ser de 300, sempre lembre disso daí, para Simples Nacional e R$50 para empresas do MEI. Bom, aqui a gente tem algumas regras de rescisão, é bem interessante vocês lerem. Falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas, você vai ter uma rescisão automática ou 6 parcelas alternadas. Atraso de mais de 60 dias do pagamento de uma parcela, se todas as demais já estiverem pagas, ou seja, se todas as parcelas já estiverem pagas, tudo certinho. Se você atrasar 60 dias, vai ter uma rescisão automática. Bom, aqui vai ter uma constatação do órgão administrativo se você tentar fraudar o cumprimento do parcelamento. Ou seja, lá tem as modalidades e a gente analisou. Conforme vai aumentando a redução do seu faturamento, vai aumentando a redução do seu percentual da redução do seu faturamento, você tira algumas vantagens, como a diminuição do valor da entrada e o aumento da redução dos juros e multa. Se você tentar fraudar, mesmo que não seja com um método que não seja compatível com a redução do seu faturamento, o sistema lá, o sistema da Receita vai fazer um depara lá, vai verificar que o valor que foi declarado pela empresa anteriormente e o valor que você encaixou no método não bater, automaticamente vai ter uma redução. Então, ele vai enxergar como uma tentativa de fraude. Se a Receita Federal bater lá e fazer o cruzamento das informações e não tiver condizente, automaticamente ele vai entender como uma fraude e vai ter uma rescisão automática. Aí vai ter outras regras, empresas que decretaram falência, extinção por liquidação,
Concessão de medida cautelar fiscal a desfavor do aderente, ou seja, se a empresa estiver com uma medida cautelar, ela também não pode fazer esse parcelamento. Declaração de suspensão ou inaptidão da inscrição do CNPJ, inadimplência, e aqui voltando, eu só estou confirmando, né, a questão dos pagamentos, inadimplência de 3 meses consecutivos ou por 6 meses alternados das parcelas dos débitos consolidados no HELP. Bom, aqui eu simulei um exemplo. Opa! Risquei aqui sem querer. Bom, aqui eu fiz um exemplo. Quando você entrar no portal do ECAC ou do Simples Nacional, vai aparecer essa telinha aqui para você selecionar o método. Eu já vou mostrar a planilha para vocês não errarem aqui na seleção do método ideal. Aqui vai ter o método 1, método 2, 3, 4, 5 e 6. Os métodos de redução os métodos de redução em relação ao faturamento de 2019 em relação à redução em 2020, se houver. Vai aparecer essa telinha, você vai selecionar aqui qual a sua opção. Aqui vai aparecer todos os débitos. Aqui eu peguei um exemplo de uma empresa que entra no método 1. Não houve redução do faturamento, ou seja, a empresa faturou mais em 2020 em relação a 2019, mas ela tem muitos débitos e ela solicitou que eu fizesse esse parcelamento. Total aqui de 11 mil, total de débitos da empresa. Vai se encaixar aqui no primeiro método de entrada de 12,5 do total dos débitos, vai dar 1.413,64. Limitando a 4 parcelas, essa entrada vai ser dividida em 4 vezes no valor de R$ 353,41. Lembrando que ela é uma empresa do Simples Nacional e a parcela mínima deve ser de R$ 300. Se a gente pegar a calculadora, pegar aqui 1.413 dividido por 300, vai dar a quantidade de parcelas, 4 parcelas. Bom, pessoal, aqui eu termino a apresentação, agora eu vou demonstrar aqui a planilha para vocês. Bom, aqui eu fiz já uma simulação de teste, né? Deixa eu só ocultar aqui para ficar na tela maior. Deixa eu colocar um pouquinho mais de zoom. Aqui vai ser a calculadora de variação do faturamento de 2019 em relação à variação do faturamento comparando aí o faturamento de 2020. Aqui ele vai dar uma calculadora, ele vai mostrar aqui a variação e a modalidade que se encaixa a empresa para você selecionar na hora de fazer a opção certa, na hora de fazer o parcelamento do HELP. Bom, aqui, conforme você for fazer o lançamento aí do faturamento da sua empresa ou da empresa do seu cliente, conforme vai reduzindo essa variação, aqui, né, aqui teve uma variação negativa de 58%, então reduziu o faturamento em 58,87%, ele vai entrar na modalidade 4. Se houve um aumento do faturamento, então a redução aqui foi inferior. Se teve aumentei aqui o faturamento, houve uma redução da variação, ele entrou aqui na variação de 30, ou seja, reduziu em 32% aqui o faturamento da empresa, ele entra na modalidade 3. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma empresa que ela teve uma variação positiva, ou seja, a empresa faturou mais em 2020 do que em 2019. Que a empresa faturou um total de 545 mil em 2020, em 2019 ela faturou 80.446. Então teve uma variação positiva, ou seja, houve um aumento do faturamento da empresa de 85%. Então ela vai entrar aqui na modalidade 1. Se teve uma redução aqui de, vamos supor, teve uma variação de 76%. Então ela vai entrar aqui na modalidade 5. Se aumentou essa variação para 203%, ela vai entrar aqui na modalidade 6. Então vou deixar essa calculadora disponível aí para vocês, para quem tiver interesse. Aí, eu deixei na descrição do vídeo, tá? Então, para mim me ajudou muito, tá me ajudando muito essa planilha.
para fazer os parcelamentos dos meus clientes na contabilidade onde eu trabalho. E eu acredito que possa ser muito útil aí para vocês também. Então aqui automaticamente ele vai selecionando a modalidade correta aí, a modalidade correta para você fazer o parcelamento, selecionar uma modalidade certa e você não ter dor de cabeça no futuro, né? Porque se a empresa a Receita Federal fazer o cruzamento, vai ter o risco aí, ele vai entender como uma fraude e você vai perder o parcelamento, que é muito bom e visa aí ajudar as empresas, principalmente aí que sofreu com o impacto da Covid-19. Um grande abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, que já contribui demais para a continuidade do projeto. Se você gostou da planilha, quiser deixar uma doação também, eu vou deixar o link aí do meu Pix. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.